Neste vídeo eu tenho aqui uns carburadores que estão em uma variante. Uma situaçãozinha que sempre acontece é as oxidações por causa de aditivos, álcool, o próprio combustível vai dando problemas. E aqui vocês já estão acostumados a ver, essa parte mais escura significa que tem uma entrada de ar. O correto era que ficasse o desenho bem certinho. Quando tem isso aqui já é possível ver que tem entrada de ar entre a base. A base ela está desse jeito aqui, ela tem até que algum material aqui, mas uma das complicações maiores que tem neste carburador é que aqui está totalmente ovalizado. Qual é a parte ruim disso? A parte ruim é que para a gente colocar o groove, e ele é feito no torno para um carburador que não tenha esse tipo de ovalização aqui, então fica um pouco complicado, tá bom? E aí você acaba tendo dificuldade de montar. Uma das razões, igual eu sempre falo, que eu não faço para venda, porque às vezes você vai ter um tipo de problema desse aqui, aonde o carburador está ovalizado, e isso aqui é uma peça reta, é feita no torno, ela não tem imperfeições. Aí você vai tentar colocar aqui, já não vai dar certo, ele já nem entra. Então, uma das razões que para fazer Ventures tem essa questão. Aí o que vai acontecer? A pessoa vai dizer, o groove não presta, é mal feito, e todas essas coisas que a gente já está acostumado a ouvir. Então, por isso que é uma das razões que eu não faço muita questão de fazer para enviar para fora, tá bom? Por causa disso. Aí o que que acontece? Já não encaixa, quando deveria aqui entrar certinho. Aí você teria que desenvolver um jeito de colocar ele aqui, ou passar no torno e resolver essa situação. Então por isso que é complicado fazer coisas e enviar por correios, porque acontece muito disso e às vezes a pessoa não vai saber se sair dessa situação para montar uma peça que é feita no torno e reta. Neste caso aqui a gente tem o groove 2830, tá bom? Ele segue a mesma ideia, é o mesmo desenho, a mesma coisa, da forma que eu faço. E aqui eu tenho o outro lado do carburador e ele segue com a mesma situação. Então nem o 28 vai dar certo aqui por causa disso. Tá muito empenado e não vai entrar aqui do jeito que deveria. Então infelizmente você tem esse tipo de problema. Então vender uma peça avulsa para chegar lá e a pessoa não conseguir montar é complicado. Mais complicado ainda é quando a pessoa diz, não presta, não funciona, mas tem um problema na peça. Então isso é uma das razões que eu não faço questão de vender para outras pessoas. Então aqui eu faço porque vem o cliente e monta para mim, faz aí, e aí a gente desenrola, tá bom? Aqui tem aquelas folguinhas, lembrando que essa parte aqui, não tem problema ter essa folga assim. O que você não pode ter folga é assim, nesse sentido aqui, tá bom? Então chegou pra gente, é de uma variante, está numa variante, mas não quer dizer que os carburadores sejam dela. E a gente vai ver se vai dar certo de usar isso aqui. Já tem também aqui empenos, que provavelmente isso aqui pode até ele estar frouxo, e está,
mesmo com o parafusinho. E aí você acaba tendo vários problemas. Esse outro lado eu tirei o Venturi para vocês notarem o tamanho do empeno disso daqui. Então a complicação ela é assim, desse tipo aqui, e a diferença. Aí você vai tentar colocar isso aqui, ó, ele não entra. Ele não entra. Aí você imagina isso aqui na mão de um grande mestre. O que ele vai fazer? Ele vai dizer, não, o groove não presta. Não monte o groove. É assim. Então, infelizmente, não tem muito o que se fazer. E a gente vai ter que descobrir uma solução. Mas além disso, a gente tem outro problema. E o outro problema, ele funciona da seguinte forma. Esse lado aqui, ela tá muito fina. Então não vai compensar a gente perder tempo com esta carcaça. Porque não adianta. Porque se for planar o tanto que tem que planar, isso aqui vai ficar mais fino ainda e poderá vir a quebrar. Então é complicado. Mas estava rodando, estava funcionando no carro. E não tinha uma lenta muito boa, mas estava funcionando. Agora, esse outro lado, ele tem um pouquinho mais de material. Então assim, para a gente gastar com banho químico, com todo o trabalho, numa carcaça que não vai ter aí o retorno que a gente quer, então não adianta, porque provavelmente pode acontecer de dar algum problema, provavelmente aqui já está espanado. Então assim, lidar com carburador tem essas questões, dá para fazer, é possível, mas você acaba muitas vezes tendo aí algumas complicações. Aqui não passou pela mão de ninguém para fazer o veneninho do Montevidéu, nem essa aqui também. O que aconteceu aqui provavelmente é excesso de aperto. Os Venturis que nós temos aqui, eles vêm com a numeração 32, 34, 240. Ali é possível ver o tamanho do furo da flauta ou do tubo emulsionador. E ele tem que estar virado, neste caso aqui, para o respiro. E o outro lado ele tem que estar virado para o lado do parafuso de marcha lenta. Mas se você for fazer a cuba furada, aí não vai ter problema, porque vai ficar desativado aqui o lado do marcha lenta. E a gente não sabe se vamos fazer o groove ou a cuba furada, estamos ainda vendo se vai prestar a carcaça. Então, uma das razões que a gente enfrenta na questão de carburador é isso aqui. É você pegar tira do carro e nem sempre você vai conseguir fazer funcionar, por causa desse tipo de situação. Aí coloca lá, dá uma entrada de ar falsa. O que não tem problema nenhum também é você usar uma junta um pouquinho mais grossa, só que não vai entregar, de repente, o que o cliente precisa, por questões de que um Venturi desse aqui, muito bem feito por sinal, não vai entrar, porque ele não entra aqui. Uma outra coisa que a gente vai ter que resolver também é o seguinte: aqui no furo do giclê de lenta, eu tenho esta medida. E neste outro eu tenho esta medida. Ou seja, os furos não são iguais. E para isso eu preciso fazer esse furo, só que no momento eu não disponho de uma broca que dê ali. Porque as brocas que eu tenho
são nesses modelos aqui, e elas são usadas para uma outra finalidade, mas à medida que eu preciso para fazer o furo e deixar igual, eu não vou ter aqui agora no momento. Então provavelmente eu vou ter que correr atrás dessa broca e a gente poder fazer a calibração também do furo do marcha lenta. E o porquê disso? Porque senão a gente não consegue ter a marcha lenta correta dos dois lados. E isso implica não só na progressão do carro, como também no funcionamento e a calibração da marcha lenta, porque senão eu vou ficar com um parafuso da mistura mais fechado de um lado e o outro mais aberto, e talvez o motor não aceite isso corretamente. Então a gente passa a ter aí um problema, e às vezes você tem que calibrar o furo, por algum motivo aqui está mais aberto, e isso pode te causar algum problema. Só que para isso você precisa de brocas especiais, e à medida que eu preciso agora eu não tenho. A mesma coisa acontece nesse outro carburador aqui, aonde está entupido. E eu tenho também esse outro aqui, que ele tem aqui um furo um pouquinho diferente também, mas eu não recomendo que você fure, a menos que você saiba o que você está fazendo. Normalmente é assim que funciona. Agora a gente vai ter que conversar com o cliente, ver o que a gente vai fazer, se vamos usar essas bases mesmo, esses corpos, se vai embuchar, se não vai. Aí tem a questão de valor. E assim que a gente tiver com todas as informações, e de preferência o piques, de preferência, aí a gente vai dar continuidade ou não. As bases, você pode fazer um teste em alguma superfície plana. Você pode colocar alguma coisa aqui e fazer o teste. Mais ou menos dessa forma, e aí você olha contra a luz. E tem que limpar aqui também, porque senão aí vai ficar assim. Aí você acha que tá com muito empeno, mas na verdade tá em cima de um resto de junta. Mas enfim. Agora vamos desenrolar isso aí, ver o que vai acontecer. Ele já pediu para tirar isso aqui, mas aqui também a gente já tem um outro problema. Olha o estado dos acionadores. Isso aqui provavelmente não vai dar para aproveitar, porque já está todo debulhado. Aqui já tentaram fazer algum enjambre, enfim. Então são carburadores que estão numa variante, mas não quer dizer que seja de variante, tá bom? Não tem o tubo pitot. A giclagem aqui, cada lado tem uma giclagem diferente. E aqui eu tenho um lenta 60. Aqui a gente tem um lenta 60. E o principal, só por curiosidade, vamos ver se a gente acha ele aqui. O principal 155. E agora o ar. Quando a gente fala ar, significa o giclê aqui de ar. E esse aqui está com o 100. Por isso que esse carro aqui ele tinha um cheiro incrível de combustível mal queimado. Que eu tenho dificuldade com cheiro. Para mim já era bastante forte. Então o ar 100 com um principal 155 é muito. Em qualquer carburador. Em qualquer eu não digo, mas normalmente é. Esse carburador ele foi feito a rosca, porque
provavelmente apertaram demais ou deu alguma situação. Quando você tem problemas aqui, eu já comentei em outros vídeos, você ou coloca a rosca ou vê aí o que você pode fazer. E não adianta você colocar aqui alguma arruela ou alguma coisa que você vai evitar de encostar lá no fundo o giclê e você vai ter um problema no seu carro colocado. Isso também é bem normal de acontecer quando as pessoas não têm muito a manha do negócio. Sempre que você precisa colocar alguma coisa significa que tem algo errado. Eu já comentei sobre isso em outros vídeos e eu sempre comento porque pode acontecer. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo isso daqui. E vamos ver o que vai decidir o cliente. Para você que nos segue e comenta, o meu muito obrigado e um feliz 2025 grovado. E até o próximo vídeo.